Olá, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, o seu canal de palavra, meditação e estudo sobre o Reino de Deus. Como é bom estar aqui com vocês, como é bom estar tendo essa oportunidade de estar aqui trazendo as boas sementes, as sementes que dão frutos bons. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, dá aquela força se inscrevendo, deixando um comentário aqui embaixo, compartilhando também com outras pessoas que você ama e que você quer levar as boas sementes. Então nos ajude a evangelizar através de quando você comenta, quando você compartilha, você está nos ajudando a evangelizar outras pessoas. Então bora lá com a gente? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam ótimos. Bem, eu estou falando um pouquinho mais alto aqui, que eu não sei se está dando para vocês ouvirem. Final de semana, né, que eu estou gravando, aqui do lado, o vizinho do lado botou uma caixa de som gigantesca na rua e tá assim, pensando que está numa discoteca. Então não sei se vai interferir no meu áudio aqui. Então, se vocês ouvirem um som lá atrás assim, já estou explicando o que é. Infelizmente, tá lá na rua, a gente não pode fazer nada, né? Mas é isso aí. Então vamos voltar aqui que vale mais a gente ficar por aqui mesmo. Então, gente, o que separa o ser humano de Deus? Você já parou para pensar o que faz essa separação? Porque Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar, né? Ele veio por mim e veio por vocês, para nos salvar. Mas vocês sabem que nem todo mundo será salvo. E a culpa não é de Jesus, nem de Deus, nem do Espírito Santo. A culpa do ser humano não ser salvo é exclusivamente do próprio ser humano. Mas por quê? O que acontece para ter essa separação, essa divisão, essa ruptura que faz com que o homem se distancie de Deus e acabe perdendo a sua salvação? Aquela salvação tão preciosa que Jesus pagou com o alto preço, o sacrifício perfeito com o sangue dele. Mas muitas pessoas não valorizam isso. O que separa o ser humano de Deus é o pecado. Sim, é o pecado. Mas, Andréia, todos nós somos pecadores, com certeza. Não existe ser humano perfeito. A gente já falou sobre isso, né? É chover no molhado? Sim. Mas tem pessoas que ainda não entendem a diferença do pecado. Você cometeu um pecado, uma situação te deixou naquele momento com raiva. Uma situação te tirou. Você pecou naquele momento, mas depois passou, acabou, você nem lembra mais. Acabou. Isso foi um pecado de momento, acabou. Você não está armazenando aquilo, você não está alimentando aquilo, você não está guardando aquilo, né? Mas o pecado mesmo é aquele pecado que a pessoa gosta de fazer, que ela tem prazer de fazer, que o corpo dela pede para fazer. Então isso é o pecado que separa o homem de Deus. E o pecado leva à morte. E quando a gente está dizendo morte, é morte nos dois sentidos. A morte física, que é a morte da carne, mas a pior morte, que é a morte espiritual. A pessoa hoje ela pode achar que está muito bem, está vivendo a vida dela, curtindo, né? Cheio de amigos. E de repente, quando os olhos dessa pessoa se fechar, quando ela der por conta, ela já vai estar num lugar que ela achava até que não existia. Que era papo dos crentes, falar que inferno existe. Inferno existe. Com certeza inferno existe. E aqueles que estão vivendo no pecado, sentindo o prazer deste pecado, alimentando este pecado, se essas pessoas não se arrependerem ainda em vida, a palavra é clara.
O que cabe a essas pessoas é o lago de fogo e enxofre. Quem disse isso foi eu? A palavra de Deus garante que os pecadores, aqueles que não se arrependerem, o destino deles, o final deles é o lago que há enxofre, fogo. É isso que você quer para você? É algo para parar e pensar, gente. Talvez você que está vendo esse vídeo agora, você esteja nessa situação. Você esteja envolvido demais com algum pecado. Com algum pecado que está te... Cada vez você alimenta mais ele. Toda vez que você comete isso, que você faz isso, você está dando mais força para ele. Cada vez que você se aproxima mais e mais desse pecado, você se afasta mais e mais de Deus. Não é Deus que se afastou de você, mas você se afastou de Deus. Então, tudo que acontecer de errado contigo, a culpa não é de Deus. Ainda tem gente que quer botar a culpa em Deus. Está vivendo uma vida toda errada, ainda fala, porque Deus me ama, porque Deus não existe. Deus te ama e Deus existe, mas Ele é justo. Você com uma vida toda errada, na lama, fazendo tudo que a tua carne pede, e você acha que Deus tem a obrigação de te botar no colinho, te mimar e te salvar? Ele já fez tudo que ele tinha que fazer quando ele enviou Jesus por nós. A gente não merece o que Jesus fez por nós, mas Deus, pela infinita misericórdia dele, pelo infinito amor, ele já fez, ele já deu o amor dele, que é Jesus, por nós. Então Deus não tem obrigação de fazer nada por ninguém, nem por quem está no pecado, nem por quem está tentando todo dia ter uma vida com ele. Deus não é obrigado a nada. Gente, Deus não é obrigado a absolutamente nada. Mas tem gente que acha que Deus é obrigado. Tanto aqueles que estão vivendo lá no pecadão mesmo, todo lá na lama mesmo, tudo sujo de lama, lá no fundo do poço, achando que Deus tem obrigação de alguma coisa, como muitos que também estão tentando ali, estão caminhando com Jesus, vivendo na fé, mas ainda acham que Deus também é obrigado a fazer alguma coisa, porque eu sou de Deus, porque eu faço isso, porque eu vou na igreja de segunda a segunda, porque eu tenho um cargo na igreja, porque eu sou dizimista, por isso. Ninguém pode obrigar a Deus a nada. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Não adianta você se esgoelar, berrar, assim, fazer o que você quiser, de bem ou de mal, que se Ele não quiser fazer é porque não é a vontade dele. Simples assim. Mas voltando aqui ao tema sobre o pecado que separa o homem de Deus, é muito forte isso, gente. O pecado, ele entra de uma forma sorrateira. Você vai olhar, os seus olhos vão ver o pecado, ele não vai se apresentar como ele de verdade ele é. Ele vai se apresentar de uma forma agradável, sedutora, bonita, algo que você vai olhar assim, mas isso é inofensivo. Não tem problema eu fazer isso uma vez, duas, quando eu quiser, eu paro, eu não faço mais. Quando você cai na armadilha, quando você entra na armadilha do pecado, você está preso ali, você se torna prisioneiro, escravo do pecado. E ele que vai dominar a sua mente. Por isso que você continua fazendo aquilo que você achava que era fácil de você sair. Você já está anos já nessa vida e não consegue sair. Sabe por quê? Porque você se tornou escravo dessa situação, desse pecado. Por isso que você, cada dia que passa, você se afunda mais. E aí você muitas vezes pode parar e pensar exatamente o que a gente falou no começo do vídeo. Ai, mas Deus me abandonou, Deus não me ama, olha como está a minha vida. Sua vida está assim por sua culpa. Estou sendo sincera, gente. Eu não estou aqui para passar paninho na cabeça de ninguém. A gente tem que falar a verdade. A palavra do Senhor é clara. É sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Então eu não vou vir aqui como tem vários pregadores,
aqueles pregadores do amor que quer romantizar pecado, querer dizer para você: não, meu amado, meu querido, minha querida, o pecado é pecado, mas Jesus te ama. Você pode continuar pecando que Jesus vai te amar para sempre e vai te salvar. Olha só, Jesus, ele te ama sim. Como a palavra diz que ele é o amor. Mas esses pregadores do amor, que querem romantizar o pecado, eles esquecem de falar uma coisa muito importante, que a gente já falou tantas vezes aqui. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Justiça implacável. A justiça do homem falha, com certeza, mas a de Deus nunca falha. Ele é perfeito, né, em tudo que ele faz, inclusive nisso. Ele separa sim. Na hora ele vai ver quem são os dele e quem não são. Quem teve oportunidade, muitos têm oportunidade, gente. Você mesmo que possa estar vivendo essa situação, você lá atrás, você achou que você saísse a hora que você quisesse sair, até hoje você nunca saiu, você continua cada vez mais afundado. Mas eu tenho certeza que pessoas já falaram de Jesus para você. Você conhece a palavra. Talvez você já tenha sido de alguma igreja, ou não, mas mesmo que você nunca tenha sido de igreja nenhuma, eu tenho certeza que alguém já falou de Jesus para você. Alguém já falou de salvação para você. E você muitas vezes: não quero, não é para mim, estou muito novo, não tenho tempo, estou ocupado. A culpa dos erros, dos fracassos dos seres humanos é do próprio ser humano, gente. É do próprio ser humano. Então eu digo para você, pessoas que estão me vendo aí agora, se você está sendo tentado de alguma forma, o pecado está ali, ó, batendo na tua porta, querendo te oferecer, sabe, aquele prato aparentemente, olha que as aspas, gente, deixando bem claro, aparentemente apetitoso, gostoso, bonito, e você vai: é tão bonito, não é possível que isso seja do mal. Sai fora. Corre, porque o mal muitas vezes se disfarça de bem. Ele só se disfarça, porque ele não é bem. Ele nunca foi, nunca será e não é bem. Ele só se disfarça. Muitas vezes para enganar bobo, engana de montão. Então, quando esse mal bater assim na tua porta, querendo te seduzir com algo que parece bom, sai fora, porque se você disser não hoje, ele vai tentar de novo, porque ele insiste aí. Você continua dizendo não. E tem hora que ele vai desistir. Mas se você ceder, aí, meus irmãos em Cristo, quem diz sim para o pecado está se tornando escravo dele. E aí ele vai fazer o que ele quer. Vai brincar de judiar. É desse jeito aí que ele faz. Mas André, e agora? Estou nessa situação, estou escravo do pecado, não consigo parar. Estou no vício do jogo, no vício do álcool, do cigarro, de substâncias ilícitas, dos jogos, enfim. Estou vivendo uma vida toda errada, entrei para o mundo do submundo e eu quero me libertar. O que eu faço? Eu preciso me libertar, mas eu não tenho força. Realmente, amados, é verdade. As pessoas, quando chegam nessa situação de escravidão, nesse nível de escravidão, elas não conseguem ter força. A força falta. Mas é aí, lembra que eu falei ainda há pouco? Para aqueles que não entraram, começa a dizer não, rejeita o pecado que bate na porta, que ele vai fugir. E você que já está afundado, o que você tem que fazer? Você tem que começar, mesmo o teu corpo falando, não dá, você está cansado, você não presta, você não tem valor, querer te botar para baixo, que é isso que o pecado vai querer sempre te fazer. Começa a falar com Deus, abrindo a tua boca, pedindo misericórdia, me ajuda, eu não tenho força, Senhor, me ajuda.
vai falando com Deus, vai falando com Deus, vai se enchendo de falar com Deus, da presença de Deus, vai se alimentando. Por mais que o teu corpo fale, não faça. Te chamaram para a igreja, o teu corpo vai falar, não vai. Vai sim, você vai. Ah, não quero, vai sim, vai para a igreja. Vai para a igreja. Começa a ler a Bíblia na sua casa. Você pode falar com Deus em todos os lugares, tá, gente? Não é só dentro da igreja, a gente tem que deixar isso bem claro. Deus nos deu esse acesso direto a Ele, sem intermediar. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente se conecta com Deus. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, na igreja. Então, essa é a verdade que tem que ser dita. Não é só dentro da igreja, mas a igreja é muito importante, sim. Muito importante. Ela tem um papel fundamental na vida de quem quer ter um compromisso com Deus. Então, vá numa igreja sim. Por mais que teu corpo, o pecado esteja te puxando, não vai, não vai. Você fala, vou e vai. Quando você começar a fazer isso, vencer, o mal manda você fazer uma coisa e você não faz, você faz outra, você começar a se revoltar, não contra Deus, como muitas vezes você se revoltou, porque é contra Deus que você tem que se revoltar, não. Você tem que se revoltar contra o mal. Então começa a dizer não para essa vontade. Deu vontade de fumar? Não. Deu vontade de beber? Não. Deu vontade de usar substâncias ilícitas? Não. Deu vontade de jogar? Não. E por aí mais. Toda aquela vontade que você tem, que tem te afundado todos os dias dentro de um buraco, começa a dizer não para isso. Não, não, não. Você vai ver. Vai chegar uma hora que Deus vai ver o teu esforço, a tua vontade de mudar, de sair daquela lama. Aí sim, quando Ele perceber isso em você, Ele mesmo vai falar, oh, chega, Ele não te pertence mais, ela não te pertence mais. Vem para a luz, aí vai chamar o seu nome. Vem para a luz, e aí é a tua libertação. Aí você está livre. Aí, quando você vier para a luz, só não caia de novo na tentação, né? Porque a tua alma é valiosa, a tua alma é preciosa. E o inimigo vai ficar feroz de ter perdido. Então, nunca mais volte para ele, para esse lado aí obscuro. Venha para a luz, venha para Jesus. Jesus te ama, Ele quer fazer o melhor na sua vida. Pode acreditar nisso. Então essa foi a nossa mensagem de hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário. Se quiserem oração também pode deixar aqui nos comentários. É sempre bom estarmos orando um pelos outros. Porque a gente vive num mundo onde existem coisas maravilhosas, coisas boas, mas também existe o mal. Então precisamos ter sabedoria vindo do alto, que vai nos dar visão espiritual para discernir o que é bom e o que não é. O que é do bem e o que é cilado, o que é armadilha. Tá bom? Então muito obrigada por você ter assistido o nosso vídeo até aqui. Que Deus te abençoe. Não vá embora sem se inscrever, sem deixar o seu like, sem compartilhar esse vídeo. Esse vídeo é muito importante, gente. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Talvez você que recebeu esse vídeo, você esteja já do lado certo, do lado da luz. Amém, graças a Deus. Fico muito feliz por isso. Que Deus sempre te conserve ali, firme na rocha, com Ele na luz. Mas existem pessoas que você conhece, eu tenho certeza que você conhece várias pessoas que estão lá embaixo, lá na escuridão, lá nas trevas, lá no poço, por uma atitude que eles tomaram lá atrás e eles hoje se tornaram escravos. Então vamos ajudar essas pessoas. Você pode ajudar. Como, Andréia? Como eu posso ajudar essas pessoas? Compartilhe esse vídeo. Pede para essa pessoa ouvir, manda uma mensagem. Quando você mandar o vídeo, não manda só o vídeo, fala assim, fulano, com carinho, ouça essa mensagem toda. Deus vai falar com você. Abra o seu coração, ouve essa mensagem,
Deus mandou eu te enviar essa mensagem, Deus tocou no meu coração para eu te enviar essa mensagem. Faz isso, não manda só o vídeo não, porque se você só mandar o vídeo, muitas pessoas nem abrem. Manda uma mensagem junto, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e a gente se encontra nos próximos vídeos.